Eu vi esse cara morrer várias vezes. Não morrer de verdade. Pior. Eu vi ele morrer por dentro, em silêncio, enquanto ainda postava, ainda sorria, ainda dizia que estava tudo certo. Eu vi quando ele começou. Vi o brilho no olho de quem acredita que encontrou um caminho. Vi a pressa, vi a fome, vi aquela arrogância inocente de quem pensa: agora vai. Agora eu achei meu lugar. Agora o mundo vai me ouvir. E no começo, parecia mesmo que ia. Era tudo novidade, era tudo energia, era tudo promessa. Cada ideia parecia genial, cada plano parecia possível, cada passo parecia levar para algum destino grandioso. Mas ninguém vê o que vem depois do começo. Ninguém vê a parte em que o sonho cobra, porque depois da empolgação vem o peso, depois da vontade vem a repetição, depois da inspiração vem o vazio de ter que continuar mesmo quando nada acontece. E eu vi esse momento chegar. Vi quando ele percebeu que não bastava querer, não bastava tentar, não bastava fazer com verdade. Porque a verdade sozinha nem sempre chama atenção e o que vinha da alma dele quase ninguém queria ver. Foi aí que a guerra começou. Por fora, ele continuava produzindo. Por dentro, ele estava sendo rasgado. Porque tudo que ele acreditava começou a bater de frente com tudo que funcionava. O que ele queria fazer não andava. O que o público queria ver crescia. O que ele amava era ignorado. O que dava resultado parecia uma traição. E eu vi esse cara afundar nesse conflito. Vi ele olhar para o próprio trabalho e sentir raiva. Vi ele olhar para os outros crescendo e sentir inveja. Vi ele olhar para si mesmo e sentir vergonha. Vergonha por querer reconhecimento, vergonha por se comparar, vergonha por começar a entender que, para continuar no jogo, talvez tivesse que jogar o jogo. E essa foi a pior parte, porque até perder cansa, mas se adaptar também machuca. Ele queria desistir. Como queria. Todo dia ele procurava uma desculpa nova, uma razão lógica, uma frase bonita, um argumento final que permitisse sair sem parecer fraco. Mas tinha um problema. Ele não conseguia ir embora. Porque por mais que odiasse o desgaste, por mais que desprezasse o teatro, por mais que se sentisse humilhado por ter que agradar, ainda tinha alguma coisa ali dentro chamando ele de volta. Uma coisa teimosa, quase ridícula, quase cruel. Uma voz que dizia: se você quisesse mesmo parar, já teria parado. E foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. A batalha nunca foi entre ele e a internet. Nunca foi entre ele e o público. Nunca foi entre ele e o algoritmo. A batalha era entre duas versões dele mesmo. A primeira era do homem ferido, cansado, orgulhoso demais para aceitar as regras. A segunda era do homem que finalmente começava a perceber que destino não é só dom. Destino também é resistência. Destino também é técnica. Destino também é aprender a suportar o preço sem deixar morrer o que nasceu verdadeiro. Foi quando ele caiu a última vez. E dessa vez, quando levantou diferente, sem fantasia, sem aquela ilusão infantil de que bastava ser bom, sem a vaidade ingênua de achar que o mundo devia algo a ele, sem o romantismo preguiçoso de quem usa a autenticidade como desculpa para nunca aprender estratégia. Ele levantou entendendo que talento sem disciplina morre, que verdade sem forma passa despercebida, que orgulho demais vira sabotagem, que reclamar do jogo não muda as regras. Então, ele fez a escolha mais difícil de todas: continuar. Continuar sem aplauso, continuar sem garantia, continuar sem certeza, continuar mesmo ferido, continuar mesmo com raiva, continuar mesmo sabendo que, às vezes, teria que fazer o necessário para manter vivo o direito de fazer o que amava. Ele aprendeu a dividir a própria caminhada em dois caminhos. No primeiro, ele fazia o que era preciso.
Aprendia formato, aprendia ritmo, aprendia tensão, aprendia linguagem, aprendia a jogar. Do segundo em silêncio ele guardava o fogo, a essência, a voz dele, aquilo que ninguém tinha pedido, mas que um dia seria exatamente o que faria tudo valer a pena. Porque ele entendeu uma coisa que quase ninguém entende há tempo: não existe honra nenhuma em morrer puro e invisível, mas também não existe vitória em vencer e perder a alma. A grande arte estava no meio: sobreviver sem se vender inteiro, crescer sem se abandonar completo, aprender as regras sem esquecer o motivo de ter começado. E agora, eu vou te contar os dois finais dessa história. Ele supera. Ele para de pedir permissão, para de esperar validação perfeita, para de confundir sofrimento com profundidade, para de romantizar a própria dor. Ele fica mais forte, mais afiado, mais estratégico. Ele aprende a usar o jogo sem ser engolido por ele. O conteúdo cresce, a mente amadurece, a voz ganha peso, o público certo começa a aparecer. E um dia, sem perceber, ele olha para trás e entende: não era sobre viralizar, não era sobre provar